Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou rindo aqui porque acabei de encerrar a mentoria, fiz uma aula extra hoje. Vamos conversar continuar sobre execuções fiscais. Aí comecei de 1h30, terminei 4 horas. Aí peguei e escrevi umas coisinhas aqui para a gente conversar. E estamos aqui novamente. Davi Brito, que coisa boa. Eu conheço você de algum lugar. Não sei da onde, mas eu acho que eu conheço você de algum lugar. É claro que o Marcelo está dizendo, ele é da mentoria, de você que ele é da mentoria. Eu tô brincando com ele. Tava aqui o tempo todo, viu? Pessoal, seja muito bem-vindo. Quem já estiver aqui no YouTube, vai dizendo sua boa tarde, se apresentando. É bom a gente se apresentar, né? É claro, meu amigo, que eu sei que você é da mentoria. É claro que eu sei que você, estou me brincando com você. É porque as pessoas não sabem quando eu estou brincando, quando eu estou falando sério. Ok? Eu vi inclusive sua mensagem lá também. Dê uma olhadinha no grupo lá, a mensagem que você falou da aula. Você elogiando a aula de hoje da mentoria. Eu agradeço muito por isso também. Viu? A todos lá. É bem puxada, a cabeça tá cansada. Certo? O Davi estava comigo na mentoria agora. Eu acho que tinha 20 e poucas pessoas hoje na aula da mentoria. Comecei de 1h30, terminei agora às 4 horas e já tem umas coisinhas que a gente escreveu aqui também no papel, que eu escrevi na hora do almoço, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre como utilizar o pedido de revisão de dívida ativa, que na verdade o pedido se chama PRDI, Pedido de Revisão de Dívida Inscrita. É tudo lá no site do Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando pelo Instagram. É uma honra tê-los aqui na Tributa Live. Quem tiver aqui no YouTube, vai se apresentando, vai falando, pessoal. Às vezes a gente termina a aula, vai olhar. Estiveram presentes aí 14 pessoas, tudo escondidinha lá sem dizer. Diz uma boa tarde, participa, interage. Isso é importante. Se lembre, quem tem medo não paga boleto. Quem tem vergonha não paga boleto. O advogado não pode. Não tem advogado com vergonha e com medo. Eu tenho medo, tenho vergonha. Às vezes tenho alguns tipos de receios na minha vida que tento eliminar, mas não deixo isso atrapalhar o meu sucesso. Nunca deixei medo e vergonha atrapalhar o meu sucesso. Se eu tivesse medo e vergonha, eu não estaria aqui com vocês hoje, ok? A gente sente, mas a gente tem que ser mais. O nosso desejo de vencer, o nosso comprometimento, as nossas metas têm que ser maiores do que o nosso medo e a nossa vergonha. Ok, pessoal? Todos muito bem-vindos. É, Quem tiver aí no Instagram também, gente, quiser ir aqui pro YouTube, certo? Por Ricardo Piedade aí no YouTube, chega aqui também. Eu tô vendo gente aí, o Ítalo também da mentoria, que tá aí também. Passa pra cá pro YouTube. Aqui a gente tem uns comentáriozinhos melhores, né? A gente comenta melhor. E também não se esqueçam, tá? Toda vez eu esqueço disso, de pedir. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, ativem lá o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Toda semana eu tento colocar um ou dois vídeos, tá? Na semana que vem eu estarei desfalcado aqui da minha equipe. O Marcelo que me ajuda vai ser papai. Na segunda-feira, o filho dele está programado para nascer na segunda-feira. Graças a Deus aí ele vai tirar umas 2 semanas de licença. Estou com uma secretária também que me ajuda aqui com um probleminha de saúde na família, então ela tem que levar um parente para fazer os exames. Mas a gente vai dar o jeito por aqui, tá? Eu vou abrir o computador, a gente vai tocar um tema aqui, a gente vai falando. A gente não pode deixar de ter Tributa Live toda semana. Não é isso, gente? Deixa eu esticar a cabeça, dar uma alongada, que eu tô vindo de uma coisa atrás da outra. O que é que a gente vai falar hoje? Sobre o pedido de revisão de dívida escrita, tá bom? Esse pedido de revisão de dívida escrita, como a dívida já se encontra escrita, como o pedido já diz, quem é que escreve uma dívida em dívida ativa? É a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certo? Até chegar à Fazenda Nacional, claro, para ela escrever em dívida ativa,
existe todo um trâmite, tá? Que não é nem o objeto da aula de hoje. Mas, por exemplo, tem a súmula 436 do STJ, que diz que quando declarado e não pago o débito, já está constituído o débito tributário na data do vencimento daquele tributo declarado não pago e não precisa o fisco tomar mais nenhum tipo de providência. Se o devedor diz que tem que pagar 10 mil de imposto de renda por mês, no vencimento não paga, o fisco vai fazer o que mais? Então, tem uma portaria da Fazenda, número 30 de 2018, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que diz que a Fazenda tem 90 dias para escrever aquele débito em dívida ativa a contar da constituição do débito, certo? Isso no caso dos tributos que são declarados, impostos por homologação. A grande maioria é PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, ICMS, né? Algumas correntes entendem que o ISS também é por homologação, a grande maioria entende que é de ofício, então se aplica primeiro o prazo decadencial. Mas, bem, declarado e não pago, o fisco teria 90 dias para fazer a inscrição do débito em dívida ativa. Aí, digamos que o cara declarou, fez algum pagamento de alguma coisa, aí se aplica a regra do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, ou seja, a Fazenda tem 5 anos para homologar aquele pagamento. Se no decorrer desse período de 5 anos, ela encontrar alguma irregularidade, fazer algum encontro de informações e ver que o cara omitiu informações ou declarou o imposto a menor, ela abre um auto de infração, intima lá o contribuinte e ele pode apresentar lá a sua defesa no âmbito administrativo. Se ele apresentar a defesa no âmbito administrativo, pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, enquanto não transitar aquilo no âmbito administrativo, tem uma série de recursos. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso aqui também. Não pode ser constituído o crédito tributário. Mas transitou, digamos que ele perdeu todas as instâncias lá, no CAF e tudo mais, transitou em julgado, a partir dali também, certo? A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional terá um prazo de 90 dias para escrever o débito em dívida ativa. Antes de escrever o débito em dívida ativa, a legislação até federal estabelece que, constituído o crédito tributário, ou seja, transitou em julgado na esfera administrativa, ela ainda vai intimar o contribuinte para, em 30 dias, pagar ou fazer algum parcelamento daquele débito. Existe isso e ele vai poder fazer isso também. Não fez, o processo chega lá na procuradoria e ela tem 90 dias da Constituição para fazer a inscrição daquele débito em dívida ativa. Quando a Fazenda faz a inscrição do débito em dívida ativa, ela notifica o contribuinte, certo? Daquela inscrição. É uma cartinha simples dizendo que aquele débito lá do fato gerador tal, certo? Foi inscrito em dívida ativa, certo? Na CDA número tal, e que o contribuinte ainda vai ter uma oportunidade de fazer um parcelamento, um pagamento daquele débito. E caso ele não faça, aquele débito será escrito já foi escrito em dívida ativa, será executado com a possibilidade de penhora de bens. Ele faz umas ameaçazinhas nas cartas que ele manda lá. Ok? A Fazenda é obrigada a fazer esse tipo de notificação quando escreve em dívida ativa? Eu não me lembro de que tem alguma legislação ou alguma portaria, e fiz uma pesquisa agora recente sobre isso, que diga que a Fazenda, quando ela escreve em dívida ativa, ela tem a obrigação de comunicar ao contribuinte aquela inscrição para dar mais uma oportunidade a ele de fazer um parcelamento para que aquela questão não se torne uma execução fiscal. Não dê um trabalho para a Fazenda e não dê um trabalho também para o contribuinte, com uma série de restrições que ele pode ter aí com relação a isso. Mas não encontrei nada que diga que ela é obrigada a fazer isso. A praxe é que faça, certo? Até porque ela tenta preservar até os procuradores dela para também não ter mais um processo que é custoso, não só para a fazenda, como particular, pode ter também incidência de honorários, então ela vai utilizar a mão de obra dela para poder resolver disso. Então a fazenda tem um princípio. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Também estava comigo agora na mentoria. Então a fazenda tem um princípio de escrever em dívida ativa, a gente notifica
o contribuinte daquela inscrição para que ele ou pague ou faça também um parcelamento ordinário na própria Procuradoria em 60 meses, ok? Fazer o pagamento disso. É dessa notificação, pessoal, que começa aí o prazo de 30 dias, certo? Não é da notificação do recebimento dela. É a partir dessa história que eu contei todinha até chegar nessa inscrição e ela intimar o contribuinte através de notificação, que vai começar a abrir essa possibilidade, certo, do contribuinte fazer esse pedido de revisão de dívida inscrita, o famoso PRDI, pedido de revisão de dívida escrita. Olá, Marlon. A turma que estava comigo até agora, 4 horas, está chegando todo mundo aqui aos pouquinhos. Então, foi esse processo administrativo todinho, essa fase anterior todinha, chegou na fazenda, ela escreveu em dívida ativa, ela vai notificar o contribuinte daquela inscrição. Não existe legislação que fale dessa obrigatoriedade, tá certo? Mas sempre ela faz, até porque para ela é mais vantajoso que o contribuinte faça um parcelamento ou um pagamento do que aquilo se tornar uma execução fiscal. E quando é que começa esse prazo para o contribuinte apresentar esse pedido de revisão de dívida escrita? Aí tem uma portaria da Fazenda, que é a portaria número 30 do ano de 2018, que estabelece entre os artigos 15 a 20 dessa portaria toda essa regulamentação, como é que vai ser esse procedimento de revisão de dívida inscrita. Essa portaria, inclusive, é embasada numa lei, que é a Lei 10.522, que estabelece nos artigos 20b a 20z, certo? 20b ou a 20c, como é que a Fazenda pode fazer essa portaria e estipular como é que vai ser feito essa regulamentação desse pedido de revisão de dívida escrita. Qual é o prazo? Vamos começar o prazo. Começar pelo prazo. Se o contribuinte tiver registro lá, inscrição lá no Regularize, lá no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, se você quer saber como é que entra no Regularize, só você botar no Google aí, Regularize, Fazenda Nacional, já site, já sai lá de cara, já pronto lá o Regularize para você clicar e você entrar. Eu faço assim, do que digitar o site da Procuradoria da Fazenda Nacional, .gov.jus.br, para depois entrar, botar regularize. Eu já boto lá no Google, regularize, já sai, a gente clica, certo? Então, lá, para o contribuinte fazer esse pedido, aí o que é que diz essa portaria número 30 de 2018, nos artigos 15 a 20? Que o contribuinte terá 30 dias, não é em qualquer momento eu vou poder fazer esse pedido, não. Ele terá 30 dias. Se ele for inscrito lá no Regularize, a empresa tiver um cadastro lá no Regularize, o nome certo é cadastro, lá tem aqueles sininhos lá de intimação de e-mail, aquelas coisas todinhas lá, você vai ser intimado por lá. E de como começa o prazo de 30 dias. Se você não abrir lá aquela intimação, lá naquela caixinha de mensagem, depois que ele postou aquela mensagem, ele dá o prazo de 15 dias. Se depois de 15 dias você não abriu, automaticamente já começou a fluir o prazo de 30 dias para você apresentar, no caso, o seu pedido de revisão de dívida escrita, se for da sua vontade. Ponto número 1. Aí o cara diz: eu não tenho esse cadastro lá no Regularize, a minha empresa não tem. Então, meu prazo vai começar de quando? Da notificação que você receber daquela inscrição do débito em dívida ativa. É da data do recebimento? Não. Aí, lá também, nessa portaria número 30, depois você dá uma lidinha lá nos artigos 15 a 20 dessa portaria que diz isso, certo? Nessa portaria 30 da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, número 30, essa portaria de 2018, ele diz que o prazo, se o cara não for inscrito lá no Regularize, começa a contar 15 dias da postagem do AR, certo? Então, não é da data do recebimento da carta. Você tem que saber qual foi a data que foi postado o AR. Então, o cara postou a R, conta-se 15 dias dessa postagem, e depois desses 15 dias começa a contar o prazo de 30 dias para você entrar com esse pedido de revisão de dívida escrita. E o que é que você pode falar
certo? Nesse pedido de revisão de dívida escrita. Por que ele é tão importante, pessoal? Na prática, eu não tenho muitos pedidos desse, certo? Eu acredito que eu só tenha feito um na minha vida toda. Mas ele é extremamente importante, sim. Que se você tem uma oportunidade de resolver uma questão, certo? Na esfera extrajudicial, antes de se tornar uma execução fiscal, de causar um prejuízo, de escrever o nome do cliente no CADIM, essas coisinhas. Quer dizer, na verdade já está escrito, mas uma execução fiscal, inclusive eu falei com a turma agora, eu estava dando a mentoria agora sobre a execução fiscal, mostrando para o pessoal como prejudica uma vida de uma empresa. Então, se você tem uma oportunidade de resolver isso antes de se tornar uma execução fiscal, por que você vai deixar se tornar uma execução fiscal? Existem as diferenças entre os advogados, né? Então, o advogado tem que ser, eu digo para o pessoal da mentoria, que tem que ser como um pitbull. Todas as possibilidades que tem para resolver uma questão, um problema de uma empresa, e dentro da legislação, ele tem que utilizar e usar das artimanhas que ele tem e montar estratégia para poder defender. Então, esse pedido de revisão de dívida escrita, pelo artigo 7º dessa portaria 30 de 2018, diz que suspenderá a cobrança, não suspende a exigibilidade, certo? Porque o que, na verdade, suspende a exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o Código Tributário Nacional, é o artigo 151 do Código Tributário Nacional, certo? É parcelamento que o cara fez lá. Aquilo ali suspende a exigibilidade, o cara vai poder tirar uma certidão negativa de débitos, não terá nome escrito no CADIM, certo? Não vai ter nenhum tipo de. É como se aquilo ali tivesse paralisado lá até se resolver aquela questão, o parcelamento, a defesa feita no âmbito administrativo, suspende a exigibilidade do crédito tributário, tudo isso, ok? O pedido de revisão de dívida escrita, pelo artigo 7º, suspende a cobrança. Ou seja, o cara chegou lá, fez esse pedido, não vai poder tirar certidão negativa de débito, vai ter o nome escrito no CADIM, vai ter um bocado de coisa. Mas pelo artigo 7º da portaria PGFN número 30 de 2018, se entende que enquanto eles não resolverem analisarem o seu pedido, eles não vão executar. Pela própria procurador, artigo 7º da portaria número 30. Entenderam? Então, veja como isso é importante. E o que é que você pode alegar nesse pedido? Aí aqui eu botei vários itens aqui. Eu ia até fazer uns slidezinhos para vocês aqui, mas o tempo está tão corrido, eu preferi anotar. Você pode alegar, por exemplo, pagamento ou parcelamento. Aí você vai dizer, mas a procuradoria não vai saber se você fez um pagamento ou um parcelamento? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes o sistema não informa. Às vezes o cara escreveu lá, o cara parcelou depois. Então, para que não ocorrer algum tipo de risco, o cara já informa que fez um pagamento ou parcelamento. Na prática é difícil acontecer, mas já acontece, já havia acontecer. A procuradoria não é tão organizada e nem a Receita é tão organizada como a gente pensa que é, não. Tá bom? Depois, você pode também alegar lá que você tem uma decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Você entrou com mandato de segurança, conseguiu uma liminar, pelo 151 suspende a exigibilidade do crédito tributário. Você entrou com ação ordinária, conseguiu uma tutela de urgência. Pelo 151 suspende a exigibilidade do crédito tributário. Você pode informar, você viu que estava escrito, você entrou com mandato de segurança, conseguiu eliminar, você pode entrar com esse pedido lá dentro desse prazo, juntando esses documentos informando isso para o procurador, dizendo, ó, não me executa porque eu tenho lá um mandato de segurança e consegui uma liminar. Eu consegui uma tutela de urgência em uma ação ordinária. Então, tudo isso você pode alegar no pedido de revisão de dívida escrita. Pagamento ou parcelamento, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de uma medida judicial, uma decisão liminar, como falei para vocês. Você pode alegar que você está pedindo uma compensação de um crédito no âmbito administrativo através de uma DECOMP. Você está pedindo uma compensação de um crédito que você tem perante a Receita com aquele débito que foi executado. Você pode alegar isso. Ah, digamos que o cara lá obteve um crédito imenso, até com a tese do século ou outro tipo de tese.
referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, pelo artigo 74 da 9430 de 96, ele pode compensar com qualquer tributo administrado no âmbito da Receita Federal. Aí você vai fazer esse pedido perante a DECOMP. Aí você pode fazer o pedido justamente com esse débito que já está escrito em dívida ativa. Aí você vai informar lá o procurador nesse pedido de revisão de dívida escrita. Dizendo, olha, eu estou fazendo o pedido de compensação de crédito que eu tenho com esse débito. Então, diante disso, não é? Mesmo não sendo analisado e a Receita tendo um prazo, acho que de 360 dias, ou para analisar essa questão é 5 anos. Agora me fugiu a memória, tá? Fiquei cansado com relação a isso aí, é prazo demais na cabeça. Então ela tem um prazo para analisar isso. Ela pode até não ter analisado. Então, se você é credor da Receita e você tem um débito que já está escrito, então você está pedindo a compensação. Então não tem como você ser executado se você está compensando crédito com débito. Você pode fazer esse pedido lá também, certo? O que é que você pode pedir também nesse pedido de revisão de dívida escrita? É que você fez o depósito judicial em uma outra ação. O depósito judicial da integralidade do débito com juros e multa suspende também a exigibilidade do crédito tributário. Você pode. O débito foi escrito em dívida ativa, você foi intimado, você entrou com um tipo de ação qualquer, uma ação ordinária, ou até um mandado de segurança mesmo, com pedido liminar. Se você disser no juiz que você está querendo eliminar, mas você está depositando um valor integral para garantir a dívida, o juiz concede de olho fechado. Não houve nem a outra parte. Então, diante disso, você deposita lá, entra com pedido de revisão de dívida escrita e junta as cópias desses documentos, pessoal. Esse pedido de revisão de dívida escrita é igual uma ação qualquer. Como é que você faz isso? Certo? Daqui a pouco eu digo como é que você faz. Vamos entrar com as hipóteses, senão eu já vou misturando, puxando um assunto com o outro aqui. O que é que você pode alegar também lá? Que, como eu disse que a maioria dos impostos é por homologação, então você declara ao fisco e diz o quanto que tem que pagar, certo? E se você não paga, já está constituído o crédito tributário. A gente está falando de contabilidade, de pessoas humanas, que apesar de ser tudo informatizado hoje, pode às vezes acrescentar um zero a mais na sua declaração, dizer que você recebeu um valor, que aquele valor não foi um recebimento seu, aquilo passou por você e foi para uma determinada conta. Ele pode alegar uma série de questões lá. Então você pode a qualquer momento fazer retificações dessas declarações, pagar os impostos que você faz o pagamento e depois você informar lá nesse pedido de revisão de dívida escrita. Ou falar apenas o seguinte, ó, quando eu fiz a minha declaração lá, eu acrescentei os valores que não condizem com esse pagamento desse imposto. Aí junta a documentação que prova que você está alegando isso, que houve apenas um mero vício formal. Eu queria dizer que eu estava devendo 1.000, coloquei lá que estava devendo 10.000. Então, eu não sou devedor de 10.000. Isso foi um erro lá quando eu alimentei o sistema da Receita. Isso aqui é um débito de 1.000. Então, não me defendi na esfera administrativa, foi escrito em dívida ativa. Lá na dívida ativa, certo? Quando eu recebo a notificação daquele prazo que eu falei para vocês, 15 dias da postagem com mais 30, que é o prazo para fazer o pedido, eu posso apresentar essas informações lá, trazer as documentações e pedir que seja cancelado aquela cobrança, ou até retificada a cobrança, porque eu não devo 10, eu devo só 1.000. Certo? Se esse pedido de revisão de dívida escrita for deferido, o que é que acontece? Ou ele anula a cobrança, por exemplo, é o caso seguinte, o que é que eu posso também fazer? Eu dizer que houve uma decadência, falar que houve uma prescrição. Eu vou dizer, doutor, ó, o fato gerador desse tributo foi o ano de 2015. Só agora, no ano de 2012, que eu estou recebendo a cobrança disso aí. 5 anos depois do fato gerador, está nítida a decadência. Eu perdi o prazo na esfera administrativa, mas eu verifiquei isso e estou alertando você agora. Antes de entrar na esfera judicial, não é melhor a gente resolver a situação agora do que depois entrar numa execução fiscal, eu provar a decadência lá na execução fiscal e ainda ganhar honorário em cima da fazenda? A Procuradoria não tem a cabeça tão fechada assim, não, pessoal. Certo? Hoje eu vejo que muitas coisas eles analisam e se realmente tiver fundamento naquele pedido do contribuinte, eles cancelam a inscrição, retificam a inscrição, como houve um vício formal, o cara declarou errado lá. Ah, era para pagar 1.000, botou lá que tem que pagar 10.000.
eles retificam isso ou até suspendem a exigibilidade. O cara conseguiu lá uma decisão judicial, só a decisão suspendendo a exigibilidade, o cara apresenta lá, ele pode suspender a exigibilidade com relação a isso. Sai até naquele histórico da CDA. CDA escrita tal, 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 suspensa em razão de decisão judicial. Sai assim mesmo, no históricozinho dela lá. Ok? Aí o cara fez um depósito, uma ação ordinária qualquer. Aquilo também o juiz concedeu a tutela de urgência suspendendo. Aí ele pega, junta isso num pedido de revisão de dívida escrita, informando isso. O procurador poderá também suspender a cobrança daquele débito. Então, ele pode alegar decadência, ele pode alegar prescrição, diz, esse imposto é por homologação. Se é por homologação, de acordo com o artigo 436, se o cara declarou e não pagou, do vencimento já está constituído. Se eu digo que eu tenho que pagar 10 mil de imposto de renda e não pago, a Fazenda vai fazer mais o que contra mim? Não precisa fazer mais nada. Eu mesmo disse que tinha que pagar e não paguei, eu vou me defender administrativamente de quê? De nada, já está constituído. Então, daqui do vencimento até a data aí da propositura da ação, se decorreu 5 anos disso aí, houve a prescrição. Aí, digamos que o tributo seja lá de 2015, nessa situação. O cara declarou, não pagou. Aí, no vencimento, foi constituído, porque o imposto era por homologação. Aí, no ano de 2011, a Procuradoria inscreve em dívida ativa para poder executar. Aí você pode alertar o procurador de, ó, é de 2015, por homologação. Ele declarou e não pagou. Então, houve a prescrição. Aí eu junto a documentação, faço uma linha do tempo. Nesse pedido de revisão de dívida escrita, a gente tem que fazer. É uma petição normal, como você vai fazer para a justiça. Tem que juntar todos os documentos, até porque, se o pedido for protelatório e você não juntar um documento que prove o que você está alegando, acabou-se. Certo? Almir. Nosso professor tem muito gás, já está quase 4 horas dando aula, apenas com um copo de leite no estômago. É isso aí, Almir. Mas eu já estou acostumado, viu? A gente já se acostumou com isso há muito tempo já. O organismo mais não sente nem mais fome com relação a isso. O que não é muito bom é pro refluxo, porque o refluxo ataca. Então aí eu fico bebendo água e o refluxo vindo, tá? Mas fome em si eu não sinto mais não. Porque eu peguei a turma da mentoria, comecei 1h30 hoje numa aula extra, a gente foi direto, parei 4 horas, cheguei aqui, peguei o material que eu tinha escrito na hora do almoço e cheguei aqui com vocês. Mas faz parte. E eu dou graças a Deus aí, porque, como falei para o pessoal, há muitos anos atrás, eu mentalizava já nos meus sonhos, nos meus pedidos, que um dia eu ia chegar onde eu estou hoje, ok? Então, Papai do Céu só está me mandando aquilo que eu já pedi a Ele, o universo só me manda aquilo que eu já pedi a Ele há muito tempo. Então, eu não tenho que reclamar de nada, eu só tenho que agradecer muito. E agradecer a todo mundo também que participa aqui das Tributa Lives, que me dá a honra de ser o seu mentor nessas partes de processos tributários, de prática tributária, certo? Então a gente tenta sempre fazer o melhor. Então vamos lá. O que é que você também pode alegar nesse pedido de revisão de dívida escrita? É que o sócio não tem responsabilidade por aquela dívida. Você pode fazer uma mini defesa. Por exemplo, não tem um julgamento do STJ, que eu gravei uma tributa live que está por aqui em algum lugar, acho que em novembro do ano passado, que diz que só responde pela dívida de uma empresa dissolvida irregularmente, o sócio que estava na gerência daquela empresa no momento da dissolução. Então, se o sócio se retirou da sociedade antes da dissolução daquela empresa, anos antes ele já havia se retirado, transferido até para outro, eu posso, certo? Porque tem essa possibilidade lá também, entre os artigos 15 a 20 da portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional número 30 de 2018, se tem alguma causa de exclusão do sócio da responsabilidade pelaquela dívida. Justamente essa, a gente pode alegar lá, o procurador pode aceitar. Eu junto o contrato social, mostro que ele já se retirou, que a empresa só foi considerada inapta em tanto, que no período de tanta a tanto eu mostro que ela continuou a pagar os tributos, tudo direitinho. Então ele ainda, quando ele retirou, estava tudo ok. Depois que ele saiu, que as broncas começaram a acontecer, eu trago esses documentos lá, nesse pedido de revisão de dívida escrita, certo?
e o procurador vai analisar. Qual é o prazo que o procurador tem para analisar isso, pessoal? Quando eu protocolo esse documento, pelo o dia a dia da gente aí, entre 30 a 60 dias, se ele não fizer nenhum tipo de solicitação de um outro documento, desculpa, o refluxo que eu estou falando, ele faz, ele dá uma resposta. Se ele vai cancelar aquela cobrança, cancelar a CDA, se ele vai retificar a CDA, dizer, não é 10 mil que está aqui escrito, você só deve 1.000. Ou ele vai suspender a CDA, em razão de alguma decisão que você conseguiu na justiça, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Lembrando que esse pedido de revisão de dívida escrita, certo? Pelo artigo 7º dessa portaria número 30 de 2018, ele suspende a cobrança, ele não suspende a exigibilidade. O que suspende a exigibilidade são as hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Mas mesmo assim é importante, porque enquanto ele não julgar esses pedidos, geralmente eles não protocolam a execução fiscal. Mas a empresa também não vai poder tirar a CND, a empresa vai ter o nome escrito no CADI, outros órgãos também, porque se ela tivesse com a suspensa a exigibilidade, parcelou, fez uma defesa no âmbito administrativo, tá? Tudo isso suspende. Então ele poderia tirar CND. Enquanto ele não faz isso, então, ele não vai poder tirar. Então, essas são as hipóteses previstas do pedido de revisão de dívida inscrita. Lembrando que o prazo é de 30 dias, contados de quando? Como eu falei, se o cara tiver cadastrado lá no Regularize, a empresa tiver lá um cadastro no Regularize, vai ser intimado lá através da caixa postal que tem lá no Regularize. 15 dias, certo? Se ele não abrir, depois de 15 dias conta o prazo de 30. Se ele não tiver nenhum cadastro no Regularize, ele vai receber uma correspondência. O prazo é da data da correspondência que ele recebe? Não. É 15 dias da postagem. Terminou 15 dias da postagem, começa o prazo de 30 dias para ele apresentar aqui esse pedido de revisão de dívida escrita. E como é que ele vai fazer esse pedido, pessoal? Ele vai é, entrar lá no Regularize, que é o site lá da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Se você colocar só no Google o nome lá, Regularize, já sai direto lá o portal para você entrar. Você clica no Regularize. Depois que você clicar lá no Regularize, você vai ter lá o PRDI, que é o pedido de revisão de dívida escrita. Você clica lá no PRDI, aí depois ele vai abrir uma aba dizendo qual é o motivo que você está fazendo esse pedido. Ele dá umas 15 opções ou mais. Vice formal, é, houve pedido de compensação, prescrição decadência, outras formas formas que causam a irregularidade da cobrança. Aí você vai dizer qual é o motivo. Depois que você clica qual é o motivo, se você fez uma compensação de um crédito que você tinha com aquele débito que está escrito em dívida dativa, você vai analisar qual é o melhor motivo que você vai colocar. O que se adequa mais ao seu caso. Depois que você fizer aquilo, você vai preencher, certo? Um formulário lá com os dados da pessoa que está fazendo aquele pedido. E você vai juntar, vai ter um pedaço lá também para você dizer qual é a razão que você está fazendo isso. E depois você vai juntar documentos, certo? Esses documentos são obrigatórios até para você comprovar o seu direito, até porque também tem um artigo lá nessa portaria que diz que será considerado protelatórios os simples pedidos sem nenhuma comprovação hábil. Então é igual o mandato de segurança, você tem que trazer a prova pré-constituída. Aí você pode juntar até uma mini petição lá, falando sobre isso, para dar mais esclarecimento para o procurador e juntar os documentos que provam. Pagamento. Quais os documentos que vão provar o que você alegou? Se você estiver alegando pagamento, aí isso aqui já está nos artigos 16 e 17 dessa portaria. Qual é o documento que você vai juntar? O comprovante de pagamento. Se você estiver alegando que houve um parcelamento, qual é o documento que você vai juntar? O comprovante de parcelamento. Se você estiver alegando que tem uma suspensão daquela exigibilidade em razão de uma ação judicial, o que é que você vai juntar?
a cópia da inicial e a decisão do juiz, ou só a decisão do juiz, suspendendo a exigibilidade daquele crédito tributário. Você vai juntar também a inicial para provar que se trata da mesma cobrança, certo? Aí, se você teve uma decisão judicial em que você depositou o valor integral daquela dívida para conseguir a tutela de urgência ou eliminar no mandado de segurança, você vai juntar lá o comprovante do depósito, o comprovante do processo, o comprovante da inicial, documentos que comprovem a veracidade do que você está alegando. Quanto melhor você comprovar o seu direito, mais chance você vai ter de suspender, retificar a inscrição, ou seja, corrigir algum erro que existe lá, ou até cancelar essa inscrição, ok? Deixa eu ver aqui que está pitando um negócio aqui no meu computador. O que é que você também vai alegar? Ah, eu fiz o pedido de compensação. Eu tive um crédito, tive uma tese dessa que deu certo. Bota lá a mais famosa, tese do século. Aí excluí muito ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, gerou um crédito milionário. Eu posso, de acordo com o artigo 74 da Lei 9430 de 96, fazer a compensação com qualquer tributo administrado com a Receita Federal. Eu posso jogar nesse tributo também, que já está escrito em dívida ativa. Então, se eu estou fazendo essa compensação, eu posso juntar os comprovantes, a DECOMPS que eu fiz lá na Receita Federal, mostrando que eu fiz esse pedido e ainda está pendente de análise. Então, se eu sou credor e eu estou na iminência de ser executado, eu posso fazer esse encontro de contas e posso avisar o procurador sobre isso, trazendo essa documentação. O que mais? Erro no preenchimento da declaração, né? Tudo online, DCTFs, GFIPs e tudo mais. É o próprio contador que faz essa declaração, são seres humanos também que erram, como nós também, não é? Então ele pode ter preenchido alguma coisa errada que gerou uma multa, gerou uma cobrança de um imposto a mais. Isso ele pode fazer retificações dessas declarações, certo? Quando ele faz essas retificações, ele vai avisar lá a Procuradoria da Fazenda Nacional através desse pedido, pedido de revisão de dívida escrita, PRDI, certo? De que fez essas declarações de que aquilo que ele está executando não é devido, ou não é devido no total, certo? Em vez dele pagar, ser cobrado 10 mil, ele só deve, na verdade, 1.000 daquilo ali. Então ele junta esses documentos e o procurador vai analisar. O que é que ele vai juntar também de documentos? Provas de que houve decadência, de que houve a prescrição. Por exemplo, como falei, aquele tributo, o fato gerador foi lá de 2015. Aí agora, no ano de 2022, certo? 2022 vem a Fazenda e escreve em dívida ativa. E ele não fez nenhum parcelamento, nenhuma defesa no decorrer disso aí. Está nítido que houve prescrição, tá, ou decadência. Então ele entra lá, faz uma linha do tempo, mostra a data que fez a declaração, certo? Informa que não teve nenhum processo administrativo, nenhuma causa de suspensão daquela exigibilidade daquele tributo, ou não houve nenhum parcelamento, ou seja, correu direto esse prazo, passou-se o prazo quinquenal. Então ele apresenta isso e até informa a Fazenda. Não é melhor a gente resolver agora do que isso se transformar em uma demanda judicial, existindo a grande possibilidade da Fazenda perder, inclusive pagar honorário depois do advogado. Então, isso ele também pode alegar. O que mais? Isso tudo eu estou falando. Eu estou resumindo para vocês o artigo 15, não, o artigo 16 e 17 da portaria da PGFN número 30 de 2018, tá? Que também documentos que comprovem a ausência de responsabilidade do requerente com relação à dívida escrita, é aquilo que eu falei. Ah, o cara lá tá, o nome do sócio está na CETAR, também lá na inscrição em dívida ativa, porque a Fazenda considerou que ele tinha responsabilidade. Porém, eu tenho um comprovante, através até dos próprios contratos sociais, de que ele se retirou da sociedade muito antes até daquela dívida ser escrita em dívida ativa, do fato gerador daquela dívida. Então, eu vou dizer hoje, de acordo com o entendimento do STJ, só responde o sócio que estava na gerência daquela empresa no momento da dissolução irregular. Se aquela empresa ainda continuou e eu saí antes, eu tenho como provar, eu posso fazer esse pedido. Não custa tentar. Não custa tentar. O não a gente já tem. Não é isso? E pronto. Depois que você faz esse pedido, junta os documentos,
extremamente importante. Ele gera um protocolo, e depois que gera um protocolo, onde é que você vai acompanhar se houve algum requerimento, alguma coisa nesse protocolo que você, esse número do protocolo que você gerou. É também lá no site, evidentemente, do Regularize, na partezinha dizendo consulta a requerimento. Então, se você clicar nesse consulta requerimento, digitar o número do protocolo, vai ter lá dizendo se houve algum despacho, se o procurador está pedindo algum documento. Quando ele pede esse documento, você tem também, com aquele prazo de 15 dias daquela intimação lá na caixinha postal e tudo mais, ou você também pode se dar por intimado e já juntar, certo? Você tem 60 dias para é, preencher aqueles, digamos aqui, emendar ou trazer outros documentos que o procurador está pedindo. E é claro que o prazo dele de julgar de 30 dias ou até 60, certo? Começará a fluir novamente no momento que você junta os documentos, tá certo? Mas vale muito a pena, certo? Se você der uma estudada bem, eu trouxe aqui linhas gerais, eu trouxe aqui os artigos 15 a 20 dessa portaria 30 da própria Procuradoria do ano de 2018, que estabelece aí quais são os requisitos, os documentos, como é que você vai fazer, qual é o prazo, tá certo? Quando é que o procurador vai indeferir de ofício, quando for protelatório, entre as hipóteses, quando a gente não traz documentos. Então, quanto mais documentos a gente trouxer, mais a chance tem disso aí ser resolvido até extrajudicialmente, sem precisar se transformar em uma execução fiscal, ok? E pronto, acabei-me. Acabei-me de cansaço de falar sobre o assunto. Ficou alguma dúvida, pessoal, com relação a esse pedido de revisão de dívida escrita? É sempre muito bom. A gente também, como advogado, a gente está sempre pesquisando, vasculhando. Eu não estou dizendo aqui como é que você faz. Vai lá no site do Regularize, aperta lá no PRDI. Depois de apertar o PRDI, vê quais são os documentos que ele está pedindo, qual é o motivo, o que é que você tem que preencher. Todo advogado tributarista tem que ser curioso, tem que ir atrás. Como é que a gente aprende fazendo isso aqui, pessoal? Muita coisa que acontece eu também não sei. Eu procuro me informar como é que se faz. Eu entro no sistema, apanho a primeira vez, apanho a segunda, mas como é que a gente aprende? Aprende fazendo, né? A gente aprende fazendo. É assim que a gente faz, que a gente aprende, certo? Então, a gente, tem quem diz que tem conhecimento de tudo é um mentiroso. A gente, principalmente do direito tributário, que é tão dinâmico, que muda todos os dias, sai um parcelamento extraordinário, uma lei de transação tributária, sai isso, sai aquilo. A gente sabe, não, a gente consulta um contador, a gente procura na internet informações como a gente faz, a gente abre o sistema, vê como é que está falando lá no sistema. É assim que a gente inicia na área tributária. Eu faço isso todos os dias. Quando eu não sei, eu vou atrás de quem saiba, quem possa me ajudar. Ligo para um contador, ligo para um amigo meu. A gente, às vezes, oferece uma parceria. Se o negócio estiver muito complicado, que não é esse caso desse pedido, isso aqui é simples demais para você fazer. Mas se você achar que o negócio está um pouco mais complicado, você conversa com o contador, amigo seu, de, ó, vamos fazer um haha nisso aqui, eu vou entrar, que você entende mais dessa parte aí de acessar o sistema, ver o que é que precisa e tudo mais. Eu trago a documentação e juntos a gente faz, o que eu cobrar a gente divide meio a meio, é melhor. Você vai ter uma oportunidade, ele também, então é melhor você receber dessa forma do que você, não sei, não faço, e perde uma oportunidade que está bem na sua frente. Certo, pessoal? Vai, todas as lives o Anderson tá perguntando. O Aderson, eu sempre chamo Anderson. É meu aluno também na mentoria. Tá perguntando aí se vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim, certo? E tem informações extremamente importantes aqui com relação a esse PRDI, pedido de revisão de dívida escrita. O Aderson tá falando, estou com alguns processos na Receita com pedido de revisão, compensação que parte foi enviado para PJFN para execução. Pelo que entendi, acho que cabe esse tipo de pedido. Sim, claro que cabe. Aí você vai informar
Justamente isso, você vai trazer a documentação, informando, certo? Que você está pedindo revisão, que alguns você está pedindo compensação. E se está pedindo compensação, mesmo sem ainda ter uma resposta, se ainda não tem uma resposta da Receita, então como é que ele vai executar se você está pedindo para se compensar com relação a isso? Isso é uma das hipóteses lá que cabe esse pedido. Então você pode fazer isso lá, certo? Lembre-se só do prazo, certo? Parte já está inscrita em dívida ativa. Lembre só do prazo, que quando a empresa 30 dias. Quando a empresa já é cadastrada lá no Regularize, ela recebe isso por lá, através da caixa postal. 15 dias que ele coloca lá essa mensagem, se o cara não abrir, depois de 15 dias começa a contar o prazo de 30. Se ela não tiver, o prazo de 30 dias começa a contar da data da postagem do AR. Então o cara postou o AR, tem 15 dias, ele dá esse intervalo aí à própria legislação e depois de 15 dias começa o prazo de 30. Ah, eu nunca recebi nada, nenhuma intimação da Procuradoria, nenhum tipo de informação que a dívida foi escrita em dívida ativa. Se lembra que eu falei? Eu não encontrei nenhuma legislação que diga que a Procuradoria é obrigada a fazer essa intimação depois que o processo, a dívida é escrita em dívida ativa, mas se você não recebeu, você apresenta lá. Você informa que não recebeu nenhum tipo de correspondência, mas a dívida ainda está escrita, que tem uma questão que está dentro das hipóteses lá prevista na própria portaria número 30 de 2018 e que você vem pedir, certo? Até para uma questão até da economia processual, para que não precise se transformar numa execução, causando prejuízo para ambas as partes com relação a isso. Então, tudo que você puder é, alegar, pessoal, tudo que você puder jogar esse processo lá para frente, inclusive antes até de se transformar, estou vendo aqui que minha careca está aumentando. Estou olhando aqui, sinal que eu preciso urgentemente colocar uns cabelinhos aqui de novo. Isso aqui está me incomodando. Estou olhando aqui, não estou me sentindo à vontade com essa luz em cima de mim. Vou brigar com o Marcelo porque ele está deixando essa luz muito em cima de mim, está ficando a careca aqui aparecendo. Viu? A Lucila está falando o seguinte: quanto à responsabilidade do sócio na dissolução irregular aqui em São Paulo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está fazendo o PAR, procedimento de reconhecimento de responsabilidade. Está tenso, certo? Procedimento de reconhecimento de responsabilidade, mas ela deve intimar, certo? Se não intimar, isso causa nulidade lá na frente, certo? Se ela está incluindo um sócio no polo passivo de uma dívida, e para isso ela está abrindo um procedimento chamado PAR, procedimento de reconhecimento de responsabilidade. Eu vou até estudar um pouquinho desse PAR. Se é da Procuradoria da Fazenda Nacional, é a nível federal, né? Eu não ouvi falar sobre ele, confesso que não ouvi falar, mas deve ter muita coisa falando sobre ele aqui, certo? Se ela está abrindo esse procedimento, é evidente que ela tem que notificar o contribuinte, certo? Para apresentar as razões dele sobre por que ele não deve ser inscrito, certo? Em dívida ativa também. Aí nessa oportunidade que você vai ter para apresentar os documentos que provem que o cara não era responsável no momento da dissolução, fala da decisão lá do STJ que eu gravei a tributar live em novembro, certo? Está notificando e dando prazo para a defesa, claro. Pronto. Então, aí tudo vai ser resolvido por aí, certo? É mais uma oportunidade até de você resolver a questão na esfera administrativa. Então, veja, não suspende a exigibilidade pelo 151, como falei, mas pelo artigo 7º dessa portaria 30 de 2018, suspende a cobrança do crédito. Então, enquanto não for resolvida essa questão, certamente o seu cliente lá, o sócio daquela empresa, ele não vai ficar lá no polo passivo para entrar na execução enquanto não resolver a situação. Ok? Ok. Sim, federal, portaria 948, já de 2017. Certo. Obrigado, Lucila, pela informação. Muito boa. Ok? Gente, tem mais alguma pergunta? Gostei muito da participação de todos vocês aqui, viu?
Hoje tive a mentoria de 1h30 até 4 horas e foi uma aula extra. Ontem eu tive também. Ontem começamos de 1h30, terminamos às 18 horas, não paramos nem 10 minutos. O pessoal perguntou, professor, você não vai parar? Não para nem 10 minutos. De 1h30 às 18 horas direto. Aí eu disse, eu vou fazer o seguinte, amanhã antes da Tributa Live a gente se encontra de novo. De 1h30 às 4. Tudo bem, turma, tudo bem, todo mundo já estava tonto aí de tanta informação. A gente aqui não segura informação, principalmente em mentoria. Mentoria a gente trata de tudo, abre a caixa preta, fala de tudo. E graças a Deus aí estamos com uma turma muito grande na mentoria. Eu nunca tive tanta gente em uma mentoria como estou tendo agora. Mais de 35 pessoas, certo? Nessa mentoria aí, tá? Quem quiser participar das próximas, que vai começar certamente em setembro, coloca aqui a informação, bota o contato, entre em contato no particular, tem meu celular aí. Se eu não responder, a equipe responde, a gente coloca aqui, manda o link para vocês já se inscrevem já para a de setembro, que recebe também o curso e a mentoria, ok? Ok, Lucila, obrigado. Deus abençoe também. Certo, pessoal? Então, com isso, nós encerramos a nossa Tributa Live hoje. Espero que tenham gostado do assunto. Temos mais algum assunto programado, acho que para essa semana, acho que não tem, não. Semana que vem eu estarei praticamente só aqui. Meu amigo Marcelo aqui vai ser papai na segunda-feira, então tá tirando aí umas 2 semanas justas, merecedoras. Ele merece. Esteve comigo na imersão todos os dias da noite também, ok? E também eu estou sem a minha secretária também uns dias aqui, então foi tudo junto. Então, estão me ensinando aqui como é que eu abro mesmo, porque já deixo tudo programado e só faço mexer umas teclas aqui. Mas a gente vai trazer alguns assuntos para a gente colocar também, tá? Na semana que vem. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos. Se inscrevam no canal, lembrem disso. Compartilhem o vídeo, tá? Ajuda o canal a crescer também. É tanta informação relevante que a gente traz para vocês aqui, exclusivamente de graça. Vamos fazer a parte da gente também, né, pessoal? Vamos retribuir um pouco. A gente não faz nada pensando em retribuição, mas sempre que a gente agradece, a gente é agradecido por receber algo, tá? Papai do céu também manda pra gente muitas bênçãos de outras formas, tá certo? Que a gente sabe aí. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Fica todo mundo com Deus. Instagram, YouTube. Até a próxima. Trinta e seis visualizações.